Olá, me chamo Kleber e continuando a nossa jornada aí, em se tratando de POO com PHP, nós vamos ver agora os pilares da orientação a objeto. É importante frisar que em algumas literaturas vocês acharão três pilares e o quarto seria composto de outros dois, tá? Em outras literaturas temos quatro. Eu prefiro os quatro, ou seja, herança, o polimorfismo, encapsulamento e abstração. Tá? Então é importante nós sabermos o conceito para depois partir para a prática. Então, nosso primeiro pilar, a herança, é o mecanismo pela qual uma classe pode estender outra classe, ou ser estendida por outra classe. O mecanismo de herança permite que uma classe compartilhe o código-fonte de outra classe, aproveitando seus comportamentos e variáveis possíveis. As grandes vantagens desse mecanismo são: primeiro, a organização do software; segundo, evitar a duplicação desnecessária de código, o que pode levar a reduzir o tempo gasto para desenvolver o projeto. Generalização é o processo de herança no qual é criada uma superclasse a partir de subclasses já existentes. Especialização é o processo no qual é criada uma subclasse a partir de superclasses já existentes. Neste último caso, a herança é simples, quando uma subclasse herda características de uma única superclasse. A herança múltipla é quando a subclasse herda características de mais de uma superclasse. Um exemplo de herança: mamífero é superclasse de humano, ou seja, um humano é um mamífero. Observação: nem todas as linguagens orientadas a objetos suportam a herança múltipla. Exemplo: Java. Então, academicamente falando, está aí explícito o conceito de herança. Agora vamos trazer para uma linguagem mais fácil, né? Que seja mais entendível. Pessoal, herança, o próprio nome já diz, né? Você herda características. Eu vou dar um exemplo básico, o próprio texto dá ali de mamífero e humano, mas vamos pegar aí você. Você é um filho ou pai, mas vamos tratar que você é um filho. Você já herdou características do seu pai, da sua mãe, então houve uma herança. Aqui ocorre a mesma coisa. Quando nós criamos uma herança entre os objetos, as subclasses, que seriam as classes filhas, elas herdam as características da classe pai, ou seja, da superclasse. Classe pai, classe mãe, tá? É a superclasse. O importante, por mais que elas herdam essas características e métodos, ela também pode possuir as suas próprias, pode desenvolver as suas próprias. Não quer dizer que ela vai ter que seguir à risca a superclasse, tá? As vantagens é a organização do software realmente fica mais organizado e o reuso, né, da linguagem. Você não precisa ficar fazendo todo aquele código-fonte novamente só porque vai alterar lá um parâmetro, uma string, uma tipagem, né? Só porque vai alterar uma tipagem, um parâmetro, enfim. Você não precisa refazer todo o código. Você chama o já existente e apenas altera o que você precisa nele. Isso é muito bom, tá? Quando se fala de herança em POO, nós temos a generalização e a especialização, tá? A generalização, ela não é tão comum de ocorrer, mas é possível fazer. Ou seja, você já tem a subclasse, a classe filha, e dela você cria a classe pai. Da subclasse você cria a superclasse. Tá? É óbvio que no mundo real não é assim que acontece, né? As coisas acontecem de maneira natural, o inverso, ou seja, na especialização, que é o outro tipo de herança, tá? Na especialização é onde tem-se lá a superclasse e as subclasses herdam as características e métodos dela, tá? Herança simples, aí tem também a herança simples e a herança múltipla. Vou dar um exemplo bem banal aqui. Faz de conta que a herança simples é quando você herda características e métodos apenas do seu pai, tá? Então, ou apenas da sua mãe, que seja.
você herdou apenas de uma superclasse. A múltipla você herda das duas superclasses. Sabemos que no mundo real nós herdamos das duas, tanto do pai quanto da mãe, tá? Então a herança múltipla é possível em POO. Você, uma subclasse, herdar características de mais de uma superclasse. Porém, tá? Aqui no próprio texto dá como exemplo a linguagem Java, mas vale para o PHP também, meus queridos. Então nós não veremos herança de múltiplas, porque o PHP não suporta, não tem suporte para isso, tá bom? Então esse nosso primeiro pilar, vocês percebam que nós já não conseguimos fazer a herança múltipla, certo? Vamos para a próxima aí. Nosso próximo pilar aí é o polimorfismo, que consiste num princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, mas comportamentos distintos, especializados para cada classe. De acordo com a literatura, existem 4 tipos de polimorfismo que uma linguagem de programação pode ter. O primeiro é a universal, onde ela se subdivide em inclusão, que é um ponteiro para a classe mãe, pode apontar para uma instância de uma classe filha. Aí tem um exemplo aqui da linguagem Java, né? Lista recebe new linked list. É o tipo de polimorfismo mais básico que existe. Aí nós temos o outro subtipo do universal, que é o paramétrico, que se restringe ao uso de templates em linguagem C++, por exemplo, e generics, que em Java ou C#. Aí nós temos o tipo adrock, onde se subdivide em 2 também, que possui o sobrecarga, que duas funções ou métodos com o mesmo nome, mas assinaturas diferentes, e o outro subtipo que é o de coerção, a linguagem que faz as conversões implicitamente, como por exemplo atribuir um int a um float em C++. Isto é aceito mesmo sendo tipos diferentes, pois a conversão é feita implicitamente. Então, meus caros, de uma forma resumida aqui e o mais claro possível, a gente pode definir que polimorfo, ou seja, no radical da palavra, várias formas, dentro da POO, representa o quê? Uma superclasse e duas ou mais subclasses que herdam dela os seus comportamentos e atributos, mas aqui a gente está tratando de comportamento. Porém, cada subclasse ela necessita de um comportamento específico. Mesmo que herdado, ela precisa tratar de maneira diferente do que a da irmã dela, por exemplo. Então, para isso, utiliza-se a técnica do polimorfismo. Ele é subdividido ali em 2 e depois mais 2, ou seja, em 4, né? Ele possui 4 subdivisões. Vale ressaltar aqui que a subdivisão, ou seja, o polimorfismo de sobrecarga no PHP não é suportado, tá? Porque ele utiliza o mesmo nome, tá? E ele precisa de assinaturas diferentes com esse mesmo nome. E no PHP não conseguimos fazer isso. Então o que, que a gente faz? A gente muda o nome, tá? Como eu disse, vai ser mais fácil na prática do que na teoria. Nesse caso aqui a gente resume a isso o que é polimorfismo. É quando duas ou mais subclasses, né, possuem lá um comportamento herdado de uma única superclasse, até porque se fosse mais que uma seria multi, e o PHP também não suporta a herança múltipla, né? Então, de uma mesma superclasse, porém, cada subclasse precisa de um comportamento específico. Só frisem isso daí, beleza? Encapsulamento. Consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto. Este mecanismo é utilizado amplamente para impedir o acesso direto ao estado de um objeto, disponibilizando externamente os métodos que acessam e alteram estes estados. Exemplo: você não precisa conhecer os detalhes dos circuitos de um telefone para utilizá-lo. A carcaça do telefone encapsula esses detalhes, provendo a você uma interface mais amigável. Então,
vamos à nossa explicação mais resumida e mais próxima do nosso nível de entendimento. O encapsulamento é o seguinte: nós temos lá os atributos, que são as características, e nós temos os métodos, que são os comportamentos da nossa classe, tá? Então, ele define um nível de segurança, um nível de acesso a esses atributos e até aos métodos também. Aqui vocês podem ver nesse texto que ele trata dos métodos que acessam e alteram. E daí, entre parênteses, nós vemos ali os getters e os setters. Tá? Esses são os métodos genéricos, vamos por assim dizer, que nós utilizaremos bastante. Mas isso não impede a gente de realizar os nossos próprios métodos, tá? A gente não pode se limitar a apenas esses dois, até porque existem outros também já pré-definidos. Nós veremos futuramente, tá? Que são os métodos construtores e destrutores. Então existem vários tipos de métodos aí, né, pré-definidos dentro da POO e nós podemos criar os nossos, tá bom? Então esse método é que vai alterar o atributo. Então eu tenho ali, vou citar um exemplo aqui para ficar mais prático, tá? Eu tenho um atributo chamado idade. Eu não vou, através da programação, eu não vou conseguir solicitar alteração do idade diretamente. Não vou poder falar assim, ó, idade recebe 18, idade recebe 30. Não vai ser possível fazer assim. A gente precisa chamar um método que altera esta idade. Porque se eu colocar essa idade como um encapsulamento privado ou protegido, ele não pode ser acessado publicamente. Tá? A não ser que eu coloque ele como público. Mas enfim, lá quando a gente for tratar do encapsulamento na prática, vai ficar bem mais suave para vocês aí. Tá? Aqui o exemplo do texto é do celular, e é um exemplo bom, né? Imagine você, quando a carga da bateria do seu smartphone ela está num nível baixo, como que você faz para carregar? Você abre a carcaça do seu aparelho, saca aquela bateria, você pluga direto lá na tomada e com certeza vai explodir, né? Porque ela trabalha num nível de tensão diferente, né? Mas enfim, você pluga direto na tomada para carregar e depois disso você saca da tomada, coloca no aparelho novamente e, e fecha a carcaça para poder utilizá-lo? Não, não é feito dessa forma. Tá? Então, qual é a maneira que é feito? Você pega o seu carregador e pluga na tomada, que possui um cabo lá USB. Esse cabo USB você conecta na entrada do celular de carregamento e internamente o seu próprio aparelho ele já sabe que tem que pegar aquela tensão convertida, mandar para através do circuito para um determinado lugar que vai alimentar a bateria e ao mesmo tempo permite que você utilize ele mesmo na tomada, o que não é recomendável, mas enfim, permite isso, tá? E ele já te dá uma mensagem através visual, de maneira visual ali, através do visor, dizendo que a bateria está sendo carregada, que você pode ficar tranquilo. Então perceba, os detalhes por trás do sistema a gente não tem acesso. A gente tem uma interface amigável, ou seja, nós temos uma tela, um visor que nos informa se está sendo carregado ou não, quantos por cento, tá? Que nos permite fazer o uso dele mesmo que ainda esteja sendo carregado. Então, tem toda uma interface amigável. Tá? Esse é o conceito do encapsulamento. E por fim, chegamos na abstração. É a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Na POO, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio do software. Então chegamos ao fim da análise, terminando aí com a abstração. Toda a nossa aplicação ela se baseia na abstração do mundo real.
da execução. Cuidado com esse termo objeto. Se a gente for levar o termo objeto ao pé da letra do que é para a gente, seria tudo que é palpável, enfim. E em POO não, tá, gente? Uma conexão com um banco de dados, por exemplo, pode ser um objeto e não é palpável, tá? Mas a gente sabe da existência dela e a gente pode transformar ela em um objeto. Nós podemos criar vários objetos que compõem um objeto maior. Enfim, existem várias tratativas. E isso se dá através da análise. Esta análise de todo esse contexto do sistema, essa análise, é a identidade que nós damos a uma classe, os atributos, os métodos, como eles se relacionarão, como serão esses comportamentos dentro do sistema, tudo isso é uma abstração, que é o nosso último pilar de POO. Esse é o link da onde eu tirei o conteúdo que aqui foi mostrado para vocês. Então ele está disponível na Wikipédia, foi acessado aí na data do dia 18 de abril de 2021. E agora nós vamos passar para o conteúdo prático. Tá? Eu sei que essa parte é maçante, da parte teórica é maçante, mas passamos ela, entendemos algumas coisas e agora nós vamos aplicar esse conhecimento na prática.